Deus continue a abençoar a vida de cada um que aqui está. E eu tenho a missão de falar de José, o imitável jovem José. E vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse é o seguinte. José, ele aparece no texto de Gênesis. E o texto de Gênesis é um texto fantástico, maravilhoso. O primeiro livro da Bíblia, que pertence ao conjunto de 5 livros, o Pentateuco, e é importante que a gente entenda que esse livro está sendo escrito para um povo que está peregrinando pelo deserto para chegar na Terra Prometida. Então, cada uma das histórias que a gente vê, cada uma delas, cada uma das narrativas de Moisés, é uma espécie de grande incentivo a um povo que vai adentrar na Terra Prometida e precisa entender que eles estão com uma boa companhia. E a boa companhia não é Moisés, não é Arão, não é tão somente aqueles que seguiram adiante, Caleb, Josué, que conseguiram vencer as dificuldades do deserto, não foram tragados. A grande companhia é a companhia de Deus. E essa companhia era aquela que deveria dar ânimo, alegria, força, deveria dar esperança, e eles deveriam ter amor por esta companhia. E na figura de algumas pessoas isso ficou bem claro. Na figura de Abraão, na figura de Jacó, na figura de Isaac e também agora na figura de José. Então a gente vai mencionar isso de uma forma assim muito clara. José estava com o seu pai até os seus 17 anos, quando ele se depara com aquele momento no qual ele sai da sua terra e, diferente de Ruth, ele sai a contragosto. Ele vai para a terra do Egito como escravo. Que situação terrível! É isso que a gente precisa entender no primeiro momento. Ele não está fazendo um turismo. Eu vou ali no Egito, conquistar uma vitória na faculdade do Egito, ser um grande empresário, vencer na vida. Não! O que está acontecendo é que ele sai de sua casa prisioneiro, porque os seus irmãos fizeram isso com ele. O vendem e ele sai para o Egito. Eu queria que você imaginasse isso como introdução dessa palavra. Imagine ele sendo carregado prisioneiro, nós não sabemos se amarrado pelas mãos, nós sabemos se numa espécie de carroça, mas a gente fica imaginando ele tentando olhar para trás e vendo as campinas da sua terra, ou talvez vendo os seus irmãos indo embora, e ele sabe que está deixando tudo, está deixando o seu pai querido, está deixando a sua família, e ele está indo para o Egito, e ele vai enfrentar aquilo que é imponderável, ele não sabe o que vai acontecer no próprio Egito. Então, eu gostaria que nós entendêssemos, ele vai para uma outra terra. E isso que é importante de se entender. Tal como Ruth vai encontrar a cultura de Israel, que é uma cultura extremamente abençoada, ele sai da sua cultura abençoada e vai para uma cultura que tem dezenas de deuses, que tem uma maneira de ser totalmente diferente do seu povo. E em meio a isso tudo, ele vai ter a excelente oportunidade de se portar como um crente em meio a tudo isso. Isso não lembra você? No seu ambiente de trabalho? Isso não lembra você, talvez no condomínio ou lugar onde você mora, na vila onde você mora? Isso não lembra você no lugar onde você estuda? Pois é assim, e é isso que eu gostaria que você entendesse. Ele vai para a casa de Potifar, depois ele vai para uma prisão, depois melhora um pouco a vida dele, mesmo ainda numa cultura totalmente idólatra. Mas é isso que eu gostaria que nós percebêssemos nesta noite, o quanto é interessante imitar José numa cultura pagã, numa cultura relativista, pluralista, numa cultura como a nossa. Então, a primeira coisa que eu gostaria, se estiver passando aí, é que a gente lesse juntos o texto de Tiago 3,13. Vamos ler juntos? 3,13. Vamos ler juntos? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. É isso que nós precisamos imitar de José. Ele foi sábio, ele foi inteligente. Todos nós estamos sendo chamados hoje aqui para sermos sábios e inteligentes.
E nós todos estamos sendo chamados para mostrar mansidão, sabedoria, e temos que proceder de uma maneira clara com as nossas obras. Então, caro jovem, caro adolescente que veio para o primeiro encontro da fé, reformada jovem, uma palavra a vocês. Saiam daqui hoje se sentindo desafiados para fazer a diferença no lugar onde você está, imitando José, como ele fez a diferença no lugar onde ele estava. Eu espero que Deus fale isso no seu coração, tá bom? Vamos lá, não temos como estudar todas as partes, mas fazer um resumo é importante. Então, o próximo slide eu gostaria que a gente colocasse um pouco dessa história e pudéssemos pelo menos refletir um pouquinho sobre o que aconteceu. Em Gênesis 37, é o momento da separação. Ele é vendido. Mas se vocês sabem, eles queriam matar o próprio José. Mas entre matar e vender, ele foi vendido. Ele é vendido, se torna moeda de troca pelos próprios irmãos. Isso é muito importante para a gente entender o momento final do livro de Gênesis. E isso é muito importante para aquela cultura, porque eles eram irmãos. Então, quando as 12 tribos estavam peregrinando pelo deserto para entrar na terra prometida, eles deveriam entender que eram irmãos e que eles deveriam se amar como irmãos. E foi uma grande dificuldade. Isso só vai acontecer de fato, esse amor entre irmãos, essa unidade entre irmãos, quando Davi é entronizado. E ele ressalta isso através de um cântico: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. A história de José começa com desunião, começa com intrigas e grande dificuldade, como é e como acontece no mundo. Logo depois, no capítulo 39, ele está na casa de Potifar e da Potifera. Vocês sabem que aquela mulher era uma fera. Então, Potifera. Então ele está lá e a situação é boa logo no início, a gente percebe isso, mas logo depois se complica pela maneira como aquela mulher faz coisas terríveis. E o resultado disso é que ele vai parar numa prisão, no capítulo 39. No capítulo 40, ele está nessa prisão e todos nós sabemos, ele interpreta os sonhos, ele está muito bem como aquele que tem um sentimento claro e nítido para com Deus. Nós percebemos isso. Ou seja, seria talvez natural nós observarmos José revoltado, triste, chateado com tudo que está acontecendo. Ele teve sonhos, ele viu coisas maravilhosas que estavam ligadas ao seu futuro, mas agora não tem nada mais disso acontecendo. Ele está numa prisão, mas ali ele interpreta o sonho, e este sonho do copeiro faz com que ele seja, depois de alguns anos, reconhecido pelo faraó como alguém sábio, inteligente e alguém que merece um status de governador. E ele vai ser o governador. Então, no capítulo 41, nós vamos perceber a sua posição como governador, administrando, e nos outros capítulos, e eu vou resumir bem, nós vamos ver José sendo responsável pela preservação de Jacó. E alguns comentaristas falam isso. Quando nós estudamos José, nós não estamos estudando a história de José, ainda estamos estudando a história de Jacó, porque ele permanece vivo, apesar da mãe de José já ter falecido, mas ele permanece vivo e ele consegue ver o próprio José, os filhos de José, que são adotados e abençoados por Jacó, e assim continua a geração das 12 tribos que logo mais adentrarão na terra prometida. Então, resumo, tá bom? E aí eu vou fazer a mesma coisa, governador Tiago. Leia o restante de todo o livro de Gênesis, do 37 até o 45, até amanhã, às 4h. Ok? Então, já temos aí um compromisso assumido. Coisa de professor. Lugares indesejados. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui. Veja bem, ele não teve uma ideia assim do tipo, eu vou para o Canadá, vou fazer cursos, meu doutorado, melhorar o meu inglês ou o meu francês e vou ser alguém reconhecido por todos. Vou ser um cara reconhecido pela minha família. Todos olharão para mim e dirão, ele foi para o Canadá e fez um curso lá e se deu muito bem lá. Não foi isso que aconteceu com José. Ele tinha sua vida
em obediência ao seu pai, cuidando dos seus irmãos mais novos, ele ficava por ali, lidava com as coisas todas, e era esse o plano dele. Ele era muito fiel a isso, Então, a primeira coisa que nós observamos é que José vai para um lugar indesejado. Eu queria que você entendesse o que eu estou querendo dizer para você. O mundo é a casa de Potifar, podemos dizer assim. Quantas vezes não nos entristecemos com este lugar onde nós estamos? É um lugar terrível, é um lugar de tristezas muitas vezes. E muitas vezes não há espaço para a compreensão de quem somos e da fé que temos. E é importante que a gente perceba que é assim, nunca o mundo foi o nosso lar. É importante que se diga isso. José, quando ele interpreta o sonho de Faraó, um pouco antes da fome, ele tem 2 filhos. O nome dos filhos, Manassés e Efraim. Esses 2 filhos recebem nomes interessantes. Recebem nomes que têm uma ligação com a dor que ele tem pela saudade da terra de onde ele foi tirado. A dor e a tristeza dos seus pais. A dor e a tristeza da terra da qual ele foi tirado. É claro que Efraim significa que ele esqueceu um pouco mais dessa terra. Mas deixa eu dizer uma coisa. José foi levado com 17 anos para o Egito. E com 30 anos ele vai interpretar os sonhos de Faraó. Ele passa todo esse tempo triste e pensando na terra do seu pai. Saudade do seu pai. Ele não está no lugar que ele gostaria de estar. É um lugar indesejado. E ele vai para este lugar, e este é o ponto. Ele foi sábio, inteligente e se comportou de uma maneira exemplar. Com certeza, talvez você esteja em muitos lugares que você não gosta. O lugar onde você trabalha talvez tenha tantos desafios e tantas dificuldades que quando dá segunda-feira, você não acorda dizendo, uhul, segunda-feira, uau, que bom que chegou a segunda-feira. Você faz isso? Talvez chegue a segunda-feira e você diga, ó vida, ó céus, ó azar, segunda-feira. Nós vamos aprender com José a acordar na segunda-feira e dizer, uhul, segunda-feira. Vou enfrentar pessoas mal-humoradas, vou enfrentar potiferas, vou enfrentar um monte de gente estranha e eu vou ter uma excelente oportunidade. Eu vou poder ser como José, imitar José. Essa é uma coisa interessante. Essa é a primeira lição que eu creio que nós podemos encontrar no texto. Olha só o verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Só o nome Potifar já diz tudo. Aquele que é almejado de Ra. Olha que nome. Por favor, nunca coloque o nome do seu filho de Potifar. Tá bom? Não, vai aparecer casamento aqui, já é uma profecia, a gente já percebeu, né? Então, quando vocês tiverem filhos, eu lembro daquele primeiro encontro da fé reformada, vou colocar o nome do nosso filho de Potifar, tá amarrado. Não coloca, tá bom? Significa que é o almejado de Ra. Não, você não precisa colocar isso. Coloca José. José é muito interessante o nome de José. Sabe por quê? Teremos mais filhos. Então, se você quer colocar José, fala assim, vamos pôr José? A gente quer ter 4? Então vamos pôr José, né? Vamos ter mais filhos, tá bom? A Raquel queria muito isso. O Senhor de... Aí temos o verso 20 do capítulo 39. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Lugar indesejado. Apesar dele se destacar nesses 2 lugares, ele não tinha nenhum plano de ir para estes lugares. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse desse ambiente, porque o Egito todo é um lugar indesejado. O povo ficou lá durante 400 anos, mas Deus falou, não é aí o seu lugar. E deu a lei para que o povo não andasse nas leis dos egípcios. Você acha por que há todos aqueles princípios litúrgicos de lei moral, lei civil, todos aqueles princípios? Porque eles estão no Egito.
Do Egito eles tiraram alguns aspectos da cultura, como língua, coisas interessantes, a ciência, as táticas, tudo foram muito boas essas coisas, mas não esses aspectos tão perniciosos, né? Por exemplo, se há leis que falam contra questões homoafetivas, é porque no Egito havia possibilidades para isso. Se há leis que falam contra algumas questões tão terríveis como sodomia, e tantos outros detalhes, é porque eles estavam numa cultura que isso era permitido. Então Deus diz, vocês não são daí, vocês são outro povo, e agora vocês vão continuar aquilo que eu comecei com vocês, como Deus da aliança, vocês são meu povo, vocês vão voltar para o lugar que eu quero. Então, a segunda coisa com pessoas indesejáveis, tá bom? Apesar de ter feito depois boa amizade com o Potifar e depois boa amizade com o Faraó, nós podemos perceber, essas amizades não foram conquistadas porque ali estava alguém de renome, um egípcio por natureza. Não. Eles tinham até um certo preconceito com relação aos hebreus. E a gente percebe isso logo depois, quando matam crianças hebreias no texto de Êxodo. O que nós observamos, meus irmãos, é que a amizade foi conquistada pela inteligência, pela sabedoria, pela capacidade, que nós poderíamos dizer utilitarista, de uma certa forma, desses governantes, desses poderosos, por causa de um homem gabaritado como José. Então isso é muito importante da gente entender. De uma certa forma, não eram pessoas que almejavam ter uma amizade com José, mas por causa dessa maneira de proceder de José, José passou a ser uma pessoa querida no meio de um ambiente que era indesejável e com pessoas que também poderiam ser chamadas de indesejáveis. Então, aconteceu, depois dessas coisas, que algo de fato ficou bem claro. Por exemplo, a mulher de Potifar. O verso 7 diz assim, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. E nós sabemos o que aconteceu. José foi firme, José foi alguém muito claramente temente a Deus, pois essa é a palavra dele. Eu tenho tudo aqui, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Aliás, ele é um escravo que está na casa, podendo conviver na casa. E ele diz, não faria isso, não contra Potifar, mas contra o meu Deus. Não faria isso contra Deus. Em Gênesis 38, nós vamos perceber que Judá cedeu à tentação de um adultério. Mas aqui em 39, José recusou-se a ceder à tentação do adultério, e José representa aqui Adão, aliás, Cristo, e não Adão como Judá representou Adão. Judá aceitou a tentação, casa com alguém que não é do seu povo, e vive uma situação complicada. Mas José não, José se mantém firme e resiste à tentação. Como Jesus Cristo venceu a tentação no deserto e foi sem pecado como o nosso Deus, verdadeiro Deus homem. Agora vou para um outro ponto, os sentimentos indesejáveis, tá bom? A história de José termina com sentimentos indesejáveis. E eu vou dizer por que são sentimentos indesejáveis. Imagine alguém que quis matá-lo. Imagine alguém que quis vendê-lo. Imagine essas pessoas diante dele e ele tendo a oportunidade agora de fazer aquilo que é comum no mundo. Como que pagamos o mal? Pagamos o mal? O mal. Porque algumas pessoas são tão indesejadas que a gente tem essas tendências. Infelizmente, nós vivemos num país de lutas políticas e muitas vezes nós vamos ver esse tipo de contraste, de raiva muitas vezes nos contextos políticos. Meus irmãos, todos na verdade são pecadores e devemos enfrentar sentimentos muitas vezes indesejáveis. Ao invés de mostrar raiva, mostrar Cristo. Ao invés de mostrar ódio, mostrar o amor. E aqui nós encontramos isto com José. Ele é alguém que faz isso. No capítulo 45, versos de 1 a 3, eu vou ler rapidamente. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele,
quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Olha a tristeza, olha a vontade de voltar. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. É como se dissesse agora, vamos ver o sentimento de raiva. Esse sentimento não é desejado por José. Verso de número 5 do capítulo 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então, esse é o ambiente até o capítulo final de Gênesis, quando eles ainda ficam com medo depois da morte de Jacó, e José, de novo, age com toda a benevolência, e ao invés de um sentimento de raiva e de rancor, do toma lá da cá, ele age com amor, com grande amor. Isso é maravilhoso e demonstra muito bem quem esse homem era e o seu caráter e a sua dignidade. Meninas, eu oro a Deus para que vocês encontrem o José na vida de vocês. Tá bom? Vocês chegam e falam assim, reverendo, daqui a uns 10 anos, você fala assim, reverendo, daqui é o meu José. Olha aqui, ó. Gordinho, mas é meu José. Tá bom? Aqui, barrigudinho, né? Vamos parar. Então, eu espero que isso aconteça com vocês. Vou mais para o final, vou dar aqui uma palavra aos jovens, tá bom? Uma palavra aos jovens, que é o tema. Eu gostaria que você visse essa passagem por uma linha de um pastor presbiteriano, filósofo chamado John Frum. Deve ter material dele por aqui na livraria. E John Frum, ele tem uma sacada hermenêutica interpretativa de várias questões filosóficas, mas também de várias questões bíblicas. E ele trabalha uma coisa chamada perspectivismo. E eu creio que nem tudo dá para usar perspectivismo, mas aqui é possível de usar. E isso tem a ver com você e o seu contexto, porque, de uma certa forma, nós estamos também numa espécie de perspectivismo. Então, eu gostaria que você lembrasse dessas 3 palavras: situacional, existencial e normativo. Vamos falar? Situacional, existencial e normativo. Tá bom? Então, lembre-se disso. Se estiver passando aí o quadrinho, eu acho que está, né? Tem 3 círculos, é isso? Ok. Eu queria que você entendesse isso de uma forma geral. Pense em você agora como José. Você como José, ou Josefa. Pense e imagine o seguinte, tá bom? Na sua história de vida, onde você está, onde você vive, o que você está fazendo, tudo que você é, representa a vontade de Deus. Você não existe porque você quis. Você não está aqui porque você é um acidente, algo aleatório. Isso é doutrina totalmente antibíblica. A Bíblia diz que nós somos o plano de Deus, a vontade de Deus realizada neste mundo. Então nós não surgimos como se fosse uma espécie de... Eu gosto disso. Não. Nós somos o plano de Deus. Então estamos onde devemos estar, onde Deus quer que estejamos. Entenda isso. O seu pai é seu pai porque Deus te deu ele, a tua mãe é tua mãe porque Deus te deu ela. Você está morando onde você está porque Deus te colocou onde você deve estar. Agora você é quem é porque Deus te fez e colocou você onde você deve estar. Pense em José. Ele não queria estar ali, mas agora ele está. E pense a situação que ele está vivendo. Ele não é mais aquele homem da túnica talar. Ele é aquele que está vestindo a roupa de um escravo e vivendo como escravo. O que ele vai fazer diante disso? Ele vai olhar para Deus e vai perceber que ali ele tem uma oportunidade de fazer o que lhe resta de melhor. Para tudo, em todo lugar, obedecer a Deus. Espero que isso tenha dado para entender questão situacional, existencial e normativa. Vamos entender isso com o redimido do Senhor. O redimido do Senhor, ele foi chamado para que onde ele esteja, ele seja sal e luz. E José foi sal e luz. O redimido do Senhor, ele é chamado para não viver em pecado. O texto de 1 Coríntios 7 mostra que nós somos nova criatura e que devemos estar longe do fermento que contamina. Fermento no Antigo Testamento é pecado. É pecado.
Então, nós devemos lutar constantemente contra o pecado. Na nossa existência, a nossa grande luta não é simplesmente para se dar bem na vida e ganhar dinheiro. Isso é muito pequeno. Um crente, ele vive para lutar contra o pecado e para mostrar para o mundo que há possibilidade de vencer o pecado. E de onde ele tira lições ou uma metodologia para vencer o pecado? Aí, lei de Deus, segunda de Timóteo 3, 16, 17. Toda palavra é inspirada por Deus. É útil. Como que é? Ela é útil para que todo homem seja perfeito e perfeitamente para... Que bom! Então, nisso, nós observamos Deus Pai, que nos criou, nós observamos Deus Filho, que nos salvou, e nós observamos Deus Espírito, que nos capacita a viver nesse mundo, que é uma grande casa de Potifar, onde nós passamos todas as nossas dificuldades, tá bom? Então isso explica, eu acho que deu para explicar o situacional, o existencial e o normativo. Vou pular essa parte pelo meu tempo, tá bom? E vou para as aplicações, já encerrando a minha fala, tá bom? Então, nós podemos dizer o seguinte... Primeira coisa, você já viu a geração do mertiolate que não dói? Vocês sabiam que o mertiolate dói? Ou doía? A gente ralava o joelho andando de carrinho de rolemã. Alguém sabe o que é carrinho de rolemã aqui? Olha, que bom, grande parte. Que joia. Carrinho de rolemã, quando você virava e caía no asfalto, ralava um pouquinho. Né? Né? E a sua mãe, com todo amor... carinho cristão, né? Via com aquele mertiolate e você corria dela. Porque era melhor ralar de novo do que passar o mertiolate. Mas a gente ia lá no mertiolate e com todo... né? E a lágrima saía do canto do olho. Esses dias eu vi um meme, eu achei muito legal. O cubo mágico que só tem uma cor só. Vocês já viram isso? O cubo mágico, você se lembra do cubo mágico? Aquele que... Já viu? Então tá bom. O cubo mágico de uma cor só. E alguém falou, por que é uma cor só? É para os vencedores da nossa época. Porque ninguém pode se sentir derrotado e ficar fazendo aquele negocinho e nunca conseguir. No Cris, o irmão dele fala que aquilo é do capeta. Mas o que tem uma cor só é importante porque ele mexe, mexe, mexe e sempre dá certo. O que eu quero dizer para você, eu sei, depressão é real, angústias são reais, dor, tristeza são reais. José enfrentou tudo isso na vida dele. José é alguém para ser imitado. Mas eu queria dizer para você que você tem que ser forte para viver na casa de Potifar, das potiferas, das prisões. Você tem que ser muito forte. É isso que eu gostaria que você imitasse de José. José foi forte. Ele não ficou num canto chorando, dizendo, o que eu vou fazer da vida? Ai, meu Deus, eu estou longe do meu pai, eu estou longe da minha família. Eu era alguém que estava alcançando renome lá na minha casa e agora eu estou aqui como escravo. A gente não vê isso em José. A gente vê uma coisa diferente em José. José é alguém que não é da geração dodói, mimi, da geração que qualquer coisinha está reclamando, da geração que qualquer coisa desiste. Eu queria dizer uma coisa para você, não desista nunca de amar a Deus e de servir ao Senhor onde você está. Faça de tudo para ser como José. Estão dizendo, reverendo, mas tem algumas pessoas que a gente não vai alcançar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristo, é impossível alcançar Cristo. Mas isso não quer dizer que nós não devamos tentar. E Paulo diz isso, sede, portanto, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E José aqui está mostrando um pouquinho de como é ser Cristo. Então, essa geração precisa entender isso, precisa compreender isso e a gente precisa ser forte nesse sentido, tá bom? Vamos para alguns textos, Mateus 25, 21 a 23. Eu vou só ler os textos rapidamente, nós não vamos ter como comentar. Então, Mateus 25, de 21 a 23. Mateus 25, de 21 a 23. Diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do meu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, eu não sei onde você trabalha, eu não sei com quem você está namorando, eu não sei como que está a sua vida, mas essa é uma excelente oportunidade de, no pouco, você demonstrar força, coragem e fidelidade a Deus. Então, eu queria que nós vencêssemos essa ideia de ser super frágil. É o tema de um livro muito interessante de um filósofo americano, Super Frágil. Você tem como vencer isso. Você tem como dizer, eu posso, e não é simplesmente uma lição de coach. É um desejo de melhorar cada vez mais. E um crente deve ter essa, deixa eu usar essa expressão, por favor, reverendo Jaime, com muita atenção e com muito cuidado, essa santa ambição de ser alguém que pode fazer mais e ir além para a glória do seu Deus, em santidade, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu namoro. Você pode fazer muito mais para a glória do Senhor, como foi com o próprio José. Eu queria que você percebesse a riqueza dessa passagem. A riqueza dessa passagem. Observe uma coisa. Na filosofia grega, e ela se estendeu um pouco para a medieval, dizem que um homem deve ter algumas virtudes. São elas: prudência, justiça, temperança e coragem. Logo depois que a Bíblia começou a ser estudada, outras 3 entraram, formando 7 virtudes que são muito interessantes e podem ser estudadas, inclusive, por nós. Não é meramente coisa de católico, mas nós podemos estudar. E foram acrescentadas a essa fé. Se teve uma coisa que José foi um homem de fé. Antes dele morrer, ele disse para os seus irmãos: vocês peguem os meus ossos, levem para Canaã, porque aqui não é a nossa terra. E o nosso Deus disse que nós vamos herdar a terra. Então, quando nós subirmos para a terra, levem também os meus ossos. Esse é o único trecho que é colocado no texto de Hebreus capítulo 11 sobre José. Olha que interessante isso. Sabe por quê? Outra coisa, esperança. Esperança. Meus irmãos, esse texto é forrado de esperança, e essa esperança não está em nós, mas essa esperança está em Deus, e é assim que um crente vive. Nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então, a nossa esperança sempre está em Deus. Então, se você está encontrando desafio onde você está vivendo, tenha esperança de que Deus pode mudar toda a realidade. E, por último, amor. Olha como foi esse rapaz. Ele amou até o fim. Amou os seus irmãos, que queriam matá-lo. E ele foi até o final. Olha a riqueza desse texto. Ensina para o crente e ensina para o não crente a grandeza de ser um servo de Deus. Por isso que José adquiriu renome entre todas as pessoas, porque essas dignidades, elas são preservadas pela graça comum do nosso Deus, e até o ímpio valoriza isso. Então, onde você estiver, na casa de Potifar, da Potifera, no ambiente onde você estiver, seja assim. Observe a riqueza de um texto como esse e procure ter virtudes como essas que devem ser procuradas. Outra coisa que eu queria mostrar é uma base hebraica, e essa base é muito importante para nós. Eu tenho um jovem que ele fez biologia, e a primeira aula, aliás, a segunda aula que ele teve de biologia, o professor dele diz assim: quem aqui acredita em árvore da vida? Quem aqui acredita em homem e mulher do início, Adão e Eva? Levanta a mão. E ele falou: se alguém levantar a mão, vai sair da sala, porque aqui nós fazemos ciência. Nós não fazemos outras coisas a não ser ciência. Meus irmãos, isso é terrível de alguém que não tem uma base hebraica. A nossa base é hebraica. Toda a nossa história está ligada aos hebreus, é claro, não que tenhamos assim uma idolatria pelo povo hebreu, mas a nossa base é hebraica na criação, na queda, na redenção, toda ela estruturada numa base hebraica. Um homem como José mostra a importância da base hebraica numa cultura que não valoriza isso. Não porque é uma base hebraica, mas porque essa base se tornará a base cristã. Isso é muito importante para nós, é uma outra aplicação e uma outra lição que encontramos. A outra coisa que eu queria falar é sobre a fé. Providência. Acho que já passou meu tempo, né? Já acabou? Providência. José
vai parar na casa de Potifar, um trabalho que lhe ensinou a ser um técnico e humilde. Há compreensões de que o capítulo 35 mostra José um pouco com o nariz empinado. E aqui no capítulo 37, ele passa a ser, 39, ele passa a ser alguém mais ciente de que ele deve ser humilde, e ele foi um escravo humilde, mas, ao mesmo tempo, ali naquela casa, ele aprendeu a técnica egípcia de administrar. E isso, com certeza, o gabaritou para ser um administrador futuro. Em outras palavras, onde você está e o que você está fazendo, de alguma maneira Deus está usando para a glória dele. Então não se entristeça e fique tão abatido com o que você está fazendo. Entenda que o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus que controla todas as coisas. O que é importante da gente entender aqui é que o texto foi escrito para pessoas que estavam caminhando no deserto, e eles deveriam olhar para José, meditar, confiar na presença de Deus que estava com José, que é o que eu falei no início. O mesmo Deus que abençoou José era o Deus que estava abençoando aquele povo, e eles poderiam confiar, mesmo que fosse um deserto, porque José foi abençoado na casa de Potifar, e José foi abençoado numa prisão. Deus pode transformar um deserto também no lugar de bênçãos. Providência de Deus. Uma outra coisa, diligência. José foi reconhecido pelo seu bom trabalho. Não fique reclamando da vida, estude mais. Não fique, muitas vezes, gastando o seu tempo com alguns joguinhos. Eu gosto de joguinhos também. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem tempo para tudo. O lazer é muito interessante, mas se concentre em ler bons livros. A nossa livraria aqui está cheia de bons livros. Você vai poder sair daqui carregado com livros que você vai poder meditar profundamente neles. José era diligente no que ele fazia. Então, isso é muito interessante e isso demonstra uma coisa que o crente tem no seu coração. Quer comais, quer bebais. Fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Como escravo, como prisioneiro, como governador, numa posição baixa ou numa posição alta, José sempre foi reconhecido, tanto por Potifar como por Faraó, por ser uma pessoa muito abençoada e eficiente no que ele fazia. Daí, diligência. Companhia. Quero colocar 3 formas de companhia no todo da vida de José. Primeiro, a companhia indesejada. A companhia desejada, que é a companhia de Deus. A companhia de Deus. Se você perceber nos textos, você vai ver sempre, e Deus era com ele, e Deus era com ele, e Deus era com ele. E por isso tudo ia bem. No Salmo 16, verso 8, Deus está sempre comigo. E é por isso que Davi louva a Deus. Em 2 de Timóteo 4, 16 a 17, Paulo está numa prisão. E ele diz que todo mundo o abandonou. Mas Deus estava com ele. E mesmo ali, com toda aquela pressão, ele pôde dar testemunho, tal como José deu testemunho de Deus. Porque todo mundo reconhecia que o Deus de José estava lhe abençoando. Vou para a companhia 2, e essa tem muito a ver com você. O seu melhor amigo e a sua melhor amiga, quem é? Pensa agora. Eu queria dizer uma coisa para você. Se você me disser que o seu melhor amigo é o não crente, eu vou questionar um pouco isso. Se você disser que o seu melhor amigo é a sua irmã da igreja, que é firme, que te dá boas orientações bíblicas, eu diria você está no caminho correto. Muito dificilmente um não crente seria tão bom amigo de um crente. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Você tem que ser o melhor amigo de um não crente. José foi alguém que foi confiável. Potifar confiou nele. Faraó confiou nele. Sabe por quê? Porque ele era íntegro. Ele era honesto. Era alguém confiável. Isso significa que é bom que você seja o melhor amigo de alguém que ainda não conhece Jesus, porque você talvez esteja sendo o melhor caminho para que essa pessoa entenda de fato quem é Jesus. Mas você tem que dar um bom testemunho. Você tem que ser inteligente, diligente, sábio, mas Cristo tem que aparecer no que você faz. Então esse é um ponto. Agora a terceira companhia. Potifera. Pior companhia. E tem um monte de Potiferas por aí,
ou Potiferos, eu vou pegar e colocar no masculino também, que quer te tirar do bom caminho, que quer te enganar, que usa de tudo. Porque José, quando estava por baixo, ele foi firme e foi servo de Deus. Mas quando ele estava por cima, ele também foi servo de Deus, ele não se deixou envolver pela mulher. Ela era uma autoridade. E ele, tal como Pedro, disse: é melhor agradar a Deus do que aos homens. Observe que ela foi insistente. Uma gotinha de água batendo não faz muita coisa, mas se ela bate muitas vezes, causa estrago. E ela fez isso. E nós imaginamos José sempre firme. Essas pessoas que estão por aí, que são a terceira forma de companhia, sempre são riscos claros para a vida de um crente. Para as bebidas, para o sexo, para a vida promíscua, e claramente é a realidade de muitos que estão desviados do caminho do Senhor. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas em nome de Jesus, hoje eu peço a você que diga não a essas pessoas. Se essas pessoas estão mandando na tua vida, diga não. Aprenda com José. É uma palavra para você. Não acredite nelas. Não abrace essas pessoas. Faça como José. Fuja delas. Fuja. Por fim, consequências. Crente sofre duras consequências. O texto de 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quer ser fiel a Jesus sofrerá perseguição. Então, se você me disser que ser crente está sendo muito fácil, eu posso dizer que talvez alguma coisa não esteja tão bem na sua vida. Se na casa de Potifar, se na prisão, se entre os egípcios está sendo muito fácil, porque no meio dos crentes é fácil, mas lá fora é muito difícil, e se está sendo fácil, eu fico preocupado. Porque hoje tem muitos crentes que têm aplicativos que nenhum crente deveria ter, que usam termos que nenhum crente deveria falar, que vivem uma vida que muitos crentes não poderiam viver. E José é um exemplo para nós imitarmos, porque ele disse não a tudo isso. E sabe como ele fez? Com luta. Não foi fácil. Porque depois de resistir à mulher, ele foi para a prisão. Por fim, eu queria dizer que a melhor maneira de não ser super frágil é pedir a Deus que seja conosco e que Ele nos fortaleça como fortaleceu José. Eu queria que você falasse isso comigo. Senhor, me fortaleça, como fez com José. Porque eu sou, por natureza, frágil, mas eu preciso da tua poderosa unção para vencer na terra da minha peregrinação. Que Deus te abençoe. Amém.